Nesse vídeo eu pretendo falar um pouco além do que apenas dar a minha opinião a respeito do Kindle. Antes disso, eu quero tratar de um aspecto que está presente na grande maioria de ferramentas de bibliotecas virtuais, seja o próprio Kindle, canais de streaming, biblioteca de jogos, enfim. Todo esse armazenamento em nuvem. Que nuvem? Como é que uma coisa pode estar na nuvem? Sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Eu tenho um certo hábito de aplicar todas as coisas que eu leio e estudo à minha vida cotidiana, e esse canal tá aqui para exemplificar para vocês com base em algumas análises de filmes, séries, livros e até de alguns temas talvez um pouco estranhos, como será o tema desse vídeo, mas a minha intenção aqui é convencer vocês a utilizar a leitura como ferramenta para impulsionar a sua imaginação, seu pensamento, sair um pouco dessa simples aprendizado por produtividade. Vamos tratar de alguma coisa um pouco mais subjetiva aqui nesse canal. Então eu recomendo que você se inscreva nesse canal se você gostar desse tema, e sem mais enrolação, bora lá! Há alguns dias a Amazon foi forçada por meio de um projeto de lei a ser um pouco mais transparente com seus usuários. E nessa brincadeira, a gente acabou descobrindo que nós, usuários de Kindle, não somos donos dos livros digitais que compramos. Apenas pagamos por uma licença para lê-los, ou seja, eu não sou dono, eu só estou pagando para ler como se fosse um aluguel ou, sei lá, um filme em um canal de streaming. Gerou todo um debate na internet, e a minha pretensão com esse vídeo é levar esse tema um pouco mais adiante. Bom, e acontece que eu sempre fui um entusiasta do avanço tecnológico e sempre me utilizei de todas as ferramentas e novidades que a tecnologia tinha para nos oferecer. Então, desde armazenamento em nuvem, canais de streaming, banco digital, tudo isso eu uso. Porém, essa questão da Amazon me levantou uma lebre. Por quê? Me parece que teve alguns usuários que tiveram seus livros simplesmente removidos do catálogo. E para onde eu tô querendo levar toda essa conversa? Essa não é a primeira vez que esse tipo de atualização ou modificação acontece. Tivemos isso com The Witcher, um jogo. Tivemos isso com desenhos animados da Disney. Não foram necessariamente modificados, mas uma certa mensagem aparecia informando a respeito de algumas questões que continham naqueles filmes, e alguns foram até talvez removidos por conter determinados estereótipos. A primeiro momento, quando a gente bate o olho, principalmente igual foi o caso da Disney, ou algumas atualizações em alguns jogos, a gente percebe que não teve nenhuma permissão do usuário para que aquilo fosse removido. No caso dos canais de streaming, a gente ainda tem um detalhe que favorece eles, que é o caso de vocês pagam para assistir o meu catálogo. Portanto, se eu quiser modificar o catálogo, o usuário não tem que interferir. Porém, em um jogo que eu adquiri original, que era X, ele simplesmente se tornou Y por uma simples atualização do próprio desenvolvedor ou distribuidor do produto. Essa transparência da Amazon, ela deixa a coisa um pouco mais complexa quando a gente trata de livros. Por quê? Os livros são a fonte primária de armazenamento e distribuição de conhecimento. Eu sei que algumas pessoas até vão questionar, tá, mas o YouTube, alguns vídeos também não servem? Sim e não. Servem para um conhecimento imediato e, digamos que, muito raso, enquanto os livros tratam de pontos bastante específicos e com muita argumentação e debate. Então, um livro teórico que carrega fontes de conhecimento, ele tem, normalmente, levantado seus prós e contras, algumas análises de peso, fazendo análises históricas, coisas que, se fosse pra gente fazer em um vídeo de YouTube, demoraria uma live de, sei lá, um mês para tratar de todos esses assuntos. Fora que a leitura é um meio de aprendizado extremamente eficaz, uma vez que ela exige da gente todo o aparato intelectual concentrado para que a gente possa absorver aquele conteúdo ou simplesmente lê-lo. Então, só o fato de a gente pegar aquele livro, sentar, ler com atenção, todo o nosso sistema intelectual está trabalhando com um foco específico, que é decodificar aquelas letras e criar um sentido naquilo que está sendo lido. Portanto, a leitura é um método extremamente eficaz de distribuição de conhecimento e aprendizagem. E aqui a gente entra num ponto extremamente complicado, que normalmente, sempre que falamos em ditadura, tirania,
a gente se volta para essa supressão de conhecimento, de determinados conhecimentos. E essas ferramentas digitais, por mais que nos ajudem e facilitem o nosso dia a dia, elas não podem ser tudo. Elas não podem ser a única ferramenta. Bom, eu não quero criar qualquer tipo de terrorismo com isso aqui, nem sensacionalismo. O que eu tô querendo é trabalhar essa ideia e colocar alguns argumentos. E eu convido vocês que participem e coloquem aí seus pontos, porque esse vídeo aqui não vai caber tudo que tem para ser dito. Bom, com essa ideia de livros online, bibliotecas digitais armazenadas em nuvem, com provedores que simplesmente podem removê-los ou alterá-los, a gente chega em um ponto que fica possível imaginar o quão arriscado é a subida de um tirano ao poder, seja estatal ou seja de uma mega empresa que detém esses conteúdos. Por quê? Lá na época medieval, onde livros eram queimados, acusados de espalhar bruxaria, a gente teve ditaduras onde determinados conhecimentos não podiam ser propagados, determinadas religiões não podiam ser propagadas. Acontece que, naquela época, tínhamos um objeto físico, livro, que, querendo ou não, a gente ainda podia esconder e manter aquele conhecimento e passar aquilo para frente, como de fato aconteceu com várias obras que podemos ter acesso hoje. Então, assim, um material digital armazenado em um provedor, ele pode simplesmente sumir sem deixar rastros. E é por isso que eu queria desenvolver esse tema aqui antes de falar do Kindle, porque eu vejo como sendo um dos aspectos que podem pesar para você ou não na aquisição de um aparelho, que a gente já entende que não é tão barato assim. Mas dando sequência à minha linha de raciocínio, eu trouxe mais uma vez esses dois camaradinhas aqui, que é o Retrato de Dorian Gray e Crime e Castigo de Dostoiévski, para falar de um tema que está bem presente aqui de uma forma implícita, que é a ingenuidade. Eu trouxe essa linha de raciocínio para a gente trabalhar um pouco da prudência. Esses carinhas aqui, descritos nesses livros, eles eram muito ingênuos em achar que, por serem melhores, ou por não é o caso dos livros, mas o nosso caso, por termos tecnologias melhores, a gente acaba mergulhando em uma ingenuidade muito tola de não pensar nas consequências do nosso comportamento, do nosso hábito, e é justamente essa falta de prudência, de não pensar em consequências, que a gente simplesmente pega o embalo, adquire uma ferramenta muito prática que pode, não estou dizendo que vai, existe a possibilidade, a probabilidade pode ser muito pequena, mas existe a possibilidade de que a gente esteja criando a cobra que vai querer nos picar mais tarde. E assim, tem um outro viés por trás da tecnologia que agrava um pouco essa situação, que é justamente a criação de perfis e as preferências de perfis. O algoritmo do YouTube, por exemplo, trabalha com isso. Então a tecnologia, ela consegue definir o seu perfil de consumo automaticamente de gostos e talvez até de linhas de pensamento políticos, ideológicos. Então, assim, é um conjunto de coisas que criam um certo desconforto no uso tecnológico. E, dada essa argumentação, vamos falar sobre o Kindle. Bom, é uma ferramentinha extremamente bacana, extremamente versátil e útil. A minha recomendação, ainda mais dado o que eu disse anteriormente, somado ao fato de que você talvez esteja iniciando a sua vida como leitor, eu não recomendo a aquisição do Kindle. Por quê? Primeiro, pelo motivo mais simples, que é quem está começando tem que lidar com o livro. Eu acho muito importante o fato de você pegar, de você ter um livro, de você folhear um livro. É uma experiência que ela faz parte da leitura. Comprar o livro e ler aquele livro. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando das vantagens de ler, inclusive eu falo sobre a questão da capa como incentivo e tal. Então, enfim, se você está iniciando, eu recomendo muito que você adquira os livros que você pretende ler e você também não estuda. O Kindle também não é lá aquela grande coisa. Dá até uma impressão de que a gente vai economizar no longo prazo. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu tenho um Kindle já desde 2019, eu acho. E no quesito economia, alguns livros, de fato, eles saem mais baratos. Só que aí, lembre-se que você está comprando a licença para lê-los. Então, assim, o fato de isso estar transparente para a gente hoje muda até a percepção com que a gente vai comprar. A gente já pode ver que os livros são um pouco
temporários talvez, o que pode acarretar em jogar dinheiro fora. Então, no geral, eu recomendo o Kindle apenas para quem estuda, para quem lê cargas exorbitantes de livros, precisa fazer destaque para estudos e precisa carregar vários livros para outros cantos. Então, o Kindle ele é muito útil e normalmente essas pessoas têm o livro no Kindle, provavelmente ele tem um livro físico em casa. Então, esse tipo de pessoa, o Kindle ajuda muito. Agora, para quem está começando, para quem tem uma leitura média, ainda mais dado o aspecto que eu trouxe do armazenamento em nuvem e suas possíveis alterações aleatórias que podem acontecer no material original, eu recomendo muito a compra de livros. Mas, mais uma vez, se você tem condições monetárias de adquirir um Kindle, ele facilita muito a sua vida. Você lê 1000 páginas com um peso menor que o de um celular, com uma visibilidade também bem confortável, com ajustes de luz e tal. Resumindo, o Kindle, na minha percepção, ele é uma ferramenta bastante útil, mas um pouco restrita a quem tem, talvez, poder econômico e faça uso de 100% do que a ferramenta pode nos dar. Do contrário, eu recomendo a aquisição do livro físico. Você já monta também sua biblioteca e garante que todo esse material adquirido vai se manter original e preservado até quando você quiser. Bom, pessoal, e esse é meus 2 dedos de prosa a respeito do Kindle e de outras coisas aleatórias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui seu comentário a respeito do tema. Deixa indicação de leitura desses livros aqui. Espero que você tenha gostado do tema. Se você tem algum ponto que eu deixei de fora, que provavelmente deve ter muita coisa de fora, não pretendo ser conspiracionista nem nada disso. A minha ideia aqui é só trabalhar a ideia. Bom, continuem vendo minha cara por aí nesses outros vídeos aí. Fiquem todos com Deus e fui!